E hoje a conversa é sobre nutrição. Nutrição para construir uma família saudável, claro, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Nós vamos começar a conversa em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4. Se você quiser abrir, não teremos hoje a apresentação da projeção. Provérbios 4, de 20 a 22, para nós iniciarmos. Provérbios capítulo 4, dos versículos 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quero orar mais uma vez, agora buscando a bênção de Deus para a palavra. Senhor, acabamos de cantar uma oração, que o Senhor seja o nosso maior anseio, e também a palavra do Senhor seja um anseio para nós. Ouvimos a tua voz. Fala conosco nessa noite. Queremos que a igreja seja constituída de famílias saudáveis. Queremos, a Deus, que o mundo seja constituído de famílias saudáveis. E alcançaremos isso nutrindo-nos corretamente, nutrindo-nos das Sagradas Escrituras, os princípios divinos da Palavra do Senhor. Então fala conosco nessa noite, nos abençoa, oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A conversa é sobre nutrição e eu quero começar perguntando para você nessa noite: qual é o teu prato preferido? Qual é o teu prato preferido? E aí sempre tem um engraçadinho que vai responder assim: o meu prato preferido é o fundo e cheio, né? Sempre tem alguém que vai falar isso. Mas falando sério, qual é a tua comida favorita? Se você se sentir bem, fala para a pessoa aí do seu lado, qual é a sua comida favorita nesse momento? Vai que ela resolve te convidar para saborear essa guloseima, né? Você está contando para ela qual é a sua comida favorita, e ela fica sabendo qual é a sua comida favorita, e ela vai te convidar para você saborear esse prato maravilhoso. Bom, vou contar para vocês que a minha comida favorita é coxinha. Não estou brincando, gente. Eu amo coxinha, é uma maravilha, né? Uma benção quem inventou esse negócio aí. Mas brincadeira, gosto muito de lasanha. Estou com vontade de comer uma lasanha, mas espero que a minha esposa não está aqui para ouvir isso. É Lúcio? Está convidado para ir na minha casa. Olha só. Escutou aí bem, Davi? Vai ter que rechear bem a lasanha, né? Então, olha só. Já me dei bem aqui, já estou mais animado agora para pregar. Comer bem, queridos, é bom e é necessário. Comer é bom e necessário. Nós gostamos de comer e é necessário, claro. A nutrição é algo importante. E é fato também que há muitos exageros em nossos dias. Como eu disse no primeiro sermão dessa série, há 2 domingos atrás, que essa onda fitness e todas as suas vertentes gerou um novo mercado que é muito competitivo e lucrativo. Então tentam te empurrar ou nos empurrar uma série de coisas que às vezes são tidas como boas. De repente lá no futuro aparece alguém dizendo que aquilo lá não tinha nada a ver, né?
a gente se matou comendo uma coisa, achando que aquilo era bom, e aí vem um outro estudo e diz assim, não, isso aí não é bom. O que é bom é café, né? Sempre cresci ouvindo falar que café é ruim. De repente apareceu alguém dizendo que café é bom. Então é mais ou menos assim. Mas nós precisamos entender também que Deus se preocupa com a nossa saúde e com o nosso bem-estar. Tanto que, lá no Antigo Testamento, nós temos as chamadas leis dietéticas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Nós podemos classificar ou categorizar as leis de Deus em várias categorias, mas dentre elas, no Antigo Testamento, nós encontramos as chamadas leis dietéticas, que contêm uma série de recomendações e restrições na área da alimentação. E a pergunta é: por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele quer o melhor para o seu povo. Deus quer que o seu povo se alimente bem e seja saudável. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja para nós. Uma outra coisa para a gente considerar ainda nessa introdução é que a tendência aos excessos é sempre combatida na Bíblia. A tendência aos excessos, qualquer excesso é combatido na Bíblia, porque Deus é um Deus de equilíbrio. E aí nós temos, por exemplo, um pecado na Bíblia que é chamado de glutonaria, que é exatamente o pecado da gula. Comer demais é pecado, viu, gente? Alguns adolescentes aí ouçam isso, né? Alguns jovens que comem 7 sanduíches, né? Um após o outro. Então, comer demais é pecado. Comer além da saciedade é pecado, sabia disso? O que é a glutonaria? É quando você já está saciado, você já comeu tudo o que precisava comer, e aí chega lá a pessoa e põe aquela sobremesa maravilhosa na sua frente, e você não se aguenta. Então, glutonaria é o contrário de saciedade. E a glutonaria é incluída no que o apóstolo Paulo chama de as obras da carne, que estão em oposição ao fruto do Espírito. E no texto que nós lemos aqui no início dessa ministração, o sábio Salomão fala de uma maneira de achar vida e saúde para o corpo. Ele diz isso. No versículo 22 diz assim: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, qual é a maneira de achar vida e saúde para o corpo? É o que ele havia dito antes: é atentar para as palavras de Deus, é atentar para os princípios divinos. A ideia aqui que o sábio Salomão tem é que quando a gente se nutre da palavra de Deus, dos ensinamentos divinos, nós encontramos saúde e vida. Então, o resultado de saúde e vida vem com consequência de você se nutrir da palavra de Deus. Mas agora eu quero perguntar a você, querido, como eu tenho feito todos os domingos, feito perguntas diretas, incisivas, muitas vezes intrigantes: a sua família é espiritualmente saudável? Essa é a pergunta que eu tenho para você nessa noite. A sua família é espiritualmente saudável? A sua família é bem nutrida espiritualmente? A sua família é subnutrida espiritualmente? A sua família é obesa espiritualmente? Porque esse também é um problema, esse também é um problema. O que é ser obeso espiritual? É você apenas receber, engordar, saber, mas não praticar. Aí você vai só retendo para você. Então a sua família é obesa espiritualmente, a sua família é bem nutrida espiritualmente, a sua família é subnutrida espiritualmente, a sua família é espiritualmente saudável. Então nós vamos nessa noite abordar essa questão da nutrição espiritual. E eu gostaria de dividir a mensagem em algumas partes, como sempre faço. E
E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a prioridade da nutrição espiritual. A prioridade da nutrição espiritual. Vamos ver o que a Bíblia diz, queridos. Jesus, numa ocasião, num episódio em que ele estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, e o diabo lhe fez uma proposta, depois que Jesus tinha ficado 40 dias sem comer. Diz: transforma essas pedras em pães. Você lembra que Jesus respondeu para o diabo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está dizendo que alimentar-se da palavra que procede da boca de Deus é prioridade nas nossas vidas. Por isso que eu estou falando sobre a prioridade da nutrição espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus está falando de pão, e muitas vezes na Bíblia aparece essa expressão, essa palavra pão, e eu pergunto: você gosta de pão? Quem gosta de pão aqui, levanta a mão. Mas seja sincero, a grande maioria gosta de pão. Quase todo mundo ama e come pão todos os dias. O pão faz parte da mesa do brasileiro, sem exceção. Nós não vivemos sem pão. Mas nós precisamos entender que há algo mais importante do que esse pão aqui, do que o pão caseiro, que talvez você goste, o pão de trigo, que aqui eu aprendi que não é pão francês, né, mas é pão de trigo, como a gente dizia lá no Paraná, pão de trigo, pão francês, pão d'água, pão estrelinha. Tem pão estrelinha aqui? Alguém conhece? Olha, é uma boa coisa para a gente trazer para cá, é que é louco de bom. Sovado, pão de batata, pão de aipim, pão de milho, etc. Tudo isso. Mas há algo ainda mais prioritário do que isso: a nutrição espiritual, o pão do céu que a Bíblia nos traz e nos diz. A palavra de Deus é mais importante. Assim como o pão é necessário, assim como o pão é básico, assim como o pão é essencial, assim como o pão faz parte da nossa alimentação diária, a palavra de Deus também deve fazer. Então a pergunta é: a sua família está se alimentando da palavra de Deus todos os dias? Porque a lógica é assim: a palavra é esse pão diário que nós devemos tomar. Todos os dias nós nos alimentamos. Então nós estamos nos alimentando, estamos nos nutrindo da palavra de Deus todos os dias, queridos. E quando eu falo de alimentação espiritual, eu não estou me referindo ao conceito fast food dos nossos dias. Funciona mais ou menos assim, queridos. Todos os dias nós recebemos alguns devocionais, versículos bíblicos. Eu mesmo mando, envio às vezes lá no grupo de WhatsApp da igreja alguns versículos. O problema é que nós estamos considerando isso como a nossa única fonte e base de alimentação espiritual. Nada contra isso, é muito importante, é muito bom. Eu vou continuar fazendo, incentivo você a continuar fazendo, a compartilhar, a distribuir a palavra de Deus, a ler o que as pessoas te enviam, mas nós não podemos considerar isso como uma alimentação suficiente para as nossas vidas. A gente não para em pé, querido, se a gente for lá apenas beliscar umas coisinhas durante 15 segundos. É preciso que a gente seja consistente na nossa alimentação. A nutrição saudável tem que ser prioridade para todos no contexto familiar. Mas assim como os pais determinam a dieta diária, agora eu quero falar aos pais, assim como os pais determinam a dieta diária da família, eles também são responsáveis por fornecer a alimentação espiritual. Assim como a mãe vai lá na cozinha, ela não precisa ficar explicando o que ela vai dar hoje, o que ela vai fazer hoje. A gente fica na expectativa, quando põe na mesa, está gostoso, está bom, alimenta.
Assim, os pais são responsáveis por irem à cozinha espiritual, prepararem uma bela refeição e entregar aos seus filhos. Se você não fizer isso, pai e mãe, eles vão continuar comendo só porcaria. Eles vão se alimentar de bolacha. Você sabe o que é bolacha, gente? Eu vejo aqui no grupo dos jovens de WhatsApp, né, que sempre tem uma discussãozinha lá, né? Falar, eu vou levar bolacha. Aí ninguém sabe o que é bolacha, só o pessoal, só a Lívia sabe, né? Porque o pessoal chama biscoito. Então, olha só, se a gente for deixar assim, os adolescentes, os jovens só vão comer esse fast food, não vão se alimentar direito. Por isso que os pais são responsáveis, então, por trazer um cardápio balanceado e abençoado para a mesa. Isso todos os dias. Agora, falando sobre prioridade, como nós estamos dizendo, entendam que nem só de pão viverá o homem. Então tomem uma decisão fundamental. Sabe qual é? Escolham a melhor parte. De onde é que eu tiro esse negócio do conceito de melhor parte? Você deve se lembrar na Bíblia que tem um texto que fala sobre isso. Qual é? É exatamente isso. Já ouvi aí alguma coisa assim, né? O texto de Marta e Maria. Está narrado lá em Lucas 10, não precisa você abrir, eu vou resumir a história aqui para você. Jesus vai até a casa de Marta e Maria. Muitos aqui sabem, poderiam contar melhor do que eu essa história. E Marta está lá preocupada, querendo receber Jesus bem, fazer uns bolinhos, uns quitutes para Jesus, preocupada se a casa está limpa. E Maria simplesmente se prostra aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Não vamos aqui entrar na discussão, tem muita gente que defende a Marta, tem muita gente que defende a Maria, mas o fato é que Jesus disse assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, Jesus disse para Marta, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Qual que era a boa parte? Sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Falando sobre a prioridade da nutrição espiritual, então eu quero falar sobre uma prioridade para a sua família. Escolham a boa parte. Muitas vezes nós estamos com Marta, correndo demais, querendo agradar Jesus com as nossas atividades. Nós vamos simplesmente nos assentar. Eu sei que isso é difícil. Isso era fácil para o meu pai e para minha mãe. Claro que não era fácil, mas era mais cômodo. Na minha casa, na minha infância, nós tínhamos culto, chamado culto doméstico, né? Todos os dias, sem exceção. Pela manhã, antes de qualquer coisa, eu acordava lá, menino, moleque, com a barriga roncando, querendo já logo pegar um pedaço de pão e comer, e um bolo, tomar um café. Espera aí, vamos primeiro ler a Bíblia. E aí lia aquele devocionário no Senado, que muitos aqui conhecem. Tinha uma indicação do texto bíblico, tinha uma historinha, tinha um versículo. E aí quando a gente achava que ia tomar o café, a gente ainda tinha que tirar um versículo da chamada caixinha de promessa. Quem aqui é do tempo da caixinha de promessa? Levante a mão. Caixinha de promessa era uma caixinha que tinha versículos bíblicos. Então, cada um tirava. Eu tirava um versículo para mim, meus irmãos, 6 na família, cada um tirava um versículo, lia, e aí ainda tinha que orar. Só depois ia tomar um café. Talvez naquele momento lá, eu não gostava muito daquilo, mas hoje eu entendo quanto isso me abençoou. É um desafio para mim, queridos. Eu não consigo fazer isso todos os dias. A nossa vida é corrida, um levanta um horário, outro no outro, tem aula não sei do que, aula de natação, aula de inglês, aula de teatro, cada um vai para um lugar, mas o fato é que as famílias precisam cuidar da nutrição espiritual, isso precisa ser prioridade, então nós precisamos arrumar tempo, como nós arrumamos para as outras coisas, para nos assentar, como fez Maria, nos quedar aos pés de Jesus
Isso significa escolher a boa parte. Mas eu quero falar também sobre o processo da nutrição espiritual. Eu falei sobre a prioridade, agora eu quero falar sobre o processo. Como que ela se dá? Meu querido, aderir ao hábito e perseverar na trilha da alimentação saudável é desgastante e difícil. É um processo exigente. Ainda mais quando há tantas alternativas mais fáceis. Dizendo assim para você: pare com o drive-thru. Resolva rapidamente o problema da fome. Não precisa você esperar. Não só sua, mas de toda a família. Sem sair do carro. Por um preço até aceitável. E ainda sem ter que se incomodar de pensar o que vai fazer para a janta, para o lanche. É a coisa que a minha mulher mais reclama. Tá? O que eu vou fazer? Ela pergunta. Eu falo: pão com margarina, eu diria todo dia. Né? Eu não tenho ideia dessas coisas. Sem ter que se incomodar, passar no mercado, preparar a refeição e, como resultado, ainda ter uma pia cheia de louça suja, que normalmente é o marido que lava. Puxa, nem chiaram, pelo jeito é verdade. Né? Meus irmãos. Mas eu falei brincando, na verdade. Normalmente o marido está lá no instrumento assim na mão, né? Deitadão no sofá, não está nem aí para as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é que o processo da nutrição saudável dá trabalho. E o processo da nutrição espiritual também dá trabalho, não é fácil. E a Bíblia está cheia de alimento saudável para toda a família. No livro de Deus, as Sagradas Escrituras, nós temos instruções claras para todos os integrantes da família, para as crianças, para os jovens, para os homens, para as mulheres, para os pais, para os filhos, para os idosos também, para todos. Então, como nutrir a família espiritualmente? Eu quero falar brevemente sobre isso e dizer que há várias fontes de nutrição espiritual e você precisa atentar para todas elas. Então, como nutrir a família espiritualmente? Quero trazer algumas lições para você. Primeiro, é através da conexão. A conexão com quem? A conexão com Deus. Todos devem se conectar a Deus. Josué fez isso. Nós pregamos lá no primeiro domingo, né, que falamos sobre isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué fez isso, ele estava conectando a sua família a Deus. As outras famílias não estão conectadas a Deus. As outras famílias estão conectadas a deuses falsos. É isso que Josué disse: a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa conexão será com Deus vivo e verdadeiro. Meu querido, o link maior da sua casa deve ser com o Senhor, deve ser com Deus. Pergunto: onde estão os links da sua casa? Quais são as coisas mais necessárias? Quais são os links que mais chamam a atenção? O que eu estou querendo dizer é que o principal link da nossa casa deve ser com Deus. Como nós nutrimos a nossa família? Através da conexão com Deus. Mas tem mais, nós nutrimos a nossa família através do discipulado. O discipulado é esse processo da formação espiritual, em que nós vamos entendendo cada vez mais o que é Jesus. Quais são os seus desafios, os seus desejos para a minha vida, e vou me tornando melhor a cada dia, mais parecido com Jesus. A família então deve ser formada por discípulos. E o contexto familiar, que ele deve ser esse lugar onde o discipulado acontece de uma maneira mais eficaz. E isso que nós encontramos na Bíblia, quando nós lemos, por exemplo, Deuteronômio. Eu quero ler uma porção aqui de um texto que muitos conhecem, sabe? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Isso é discipulado, é ensinar as coisas de Deus. A primeira coisa que uma criança israelita precisava aprender é essa. É um negócio chamado Shema, que eles tinham que repetir todos os dias, que é o versículo 4 de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No outro dia a criança tinha que repetir isso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E no outro dia também tinha que repetir isso. E dali 1 ano ela tinha que repetir isso. Dali 2 anos ela tinha que continuar repetindo isso durante toda a sua vida. Isso é discipulado. É levar os nossos filhos, é levar a nossa casa a entender que há um só Deus que reina, mas o texto diz mais: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É levar a família a amar o Senhor de todo o coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Primeiro vai estar no teu coração, depois você vai passar para os seus filhos, e assim vai de geração em geração. Então isso é discipulado. Mas nós podemos também nutrir a família através de uma coisa chamada adoração. Conecte a sua família na adoração, Senhor. Cuidado, querido, com a playlist que toca em sua casa. Qual é a playlist que toca em sua casa? Ela edifica? Ela ensina sobre amar ao Senhor? Ela revela uma boa teologia? Ela reforça as verdades do Evangelho? Ela gera paixão por Jesus? Porque, agora que eu estou falando de adoração, quero pegar esse gancho, esse link aqui com a música. Uma das maneiras de nós ensinarmos os nossos filhos, uma das maneiras de nós discipularmos a nossa casa é através da música. Então, por isso que a playlist que está tocando lá na sua casa é importante. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de absorver uma coisa que você vai falando, mas quando aquilo é transmitido através de uma música, poeticamente, com uma melodia envolvida, você está transmitindo conceitos, e aquilo vai entrando na cabeça, vai fazendo sentido no coração e vai abençoando. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você toca coisas que não prestam, que vão ensinar princípios errados, isso também vai entrar no coração e vai se tornar prática na vida. Então, cuidado com isso, querido. Mas eu quero terminar falando ainda sobre um terceiro P dessa noite, né? A prioridade da nutrição espiritual, o processo da nutrição espiritual e o propósito. Quero terminar falando sobre o propósito da nutrição espiritual. Então, na realidade, a maioria das pessoas, se pudesse, passaria a vida inteira comendo só porcaria. Viveria comendo salgadinho e chocolate, tomando refrigerante a vida inteira. Não vou pedir para levantar a mão agora aqui, quem que passaria a vida assim, tranquilamente? Salgadinho, chocolate e refrigerante. O fato é que muita gente nem sempre come o que gosta. O que a gente, não come o que gosta. Por exemplo, a minha mulher, eu até fiquei contente que ela não está aqui hoje, mas os meus filhos vão contar tudo para ela. A minha mulher me obriga a tomar um negócio chamado suco verde. E é um suco de couve. Falei, meu Deus, couve é um negócio que é bom comer só quando tem feijoada, porque a feijoada é bom, a couve é ruim, mas aí... Suco de couve. Então, suco é uma coisa assim para ser boa, né? Mas daí faz suco de couve. Eu estou exagerando, estou brincando, eu tomo. E ela põe lá algumas outras coisas, um abacaxi, um limão, daí até fica tolerável.
Mas na realidade mesmo, eu preferia Coca-Cola. Sabe, o que você quer? Um suco verde ou uma Coca-Cola? Mas o que eu estou querendo dizer é que a nutrição saudável não é apenas prioritária, como eu acabei de dizer para vocês, mas ela tem um propósito. Existe um porquê. O propósito é que você viva mais e melhor. Não é verdade? É que você viva mais e você viva melhor até o fim dos seus dias. É esse o propósito. Então, quando eu estou lá tomando o suco verde, eu tenho que pensar nisso. O propósito é bom. O resultado vai ser bom. Então, para que nutrir a família espiritualmente? Pela mesmíssima coisa, para que ela viva mais e melhor. Para isso você deve nutrir a sua família espiritualmente, para que ela viva mais e para que ela viva melhor. Eu quero dizer duas coisas assim, encerrar. Para que a família deve buscar uma nutrição espiritual saudável? Primeiro, para que ela cresça. Para que ela cresça. A sua família só vai crescer se ela estiver se alimentando bem. A Bíblia diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Epístola de Pedro 2,2. O primeiro propósito da nutrição espiritual é o crescimento. A criança recém-nascida deseja o alimento. Pedro está pegando aqui esse gancho. Ela luta pelo alimento. Ela chora pelo alimento, e como uma criança chora, ela grita pelo alimento, e o alimento vai dando crescimento para ela em todas as áreas. Acompanhar o crescimento de uma criança nos faz entender essa verdade bíblica, e eu tenho acompanhado isso. Já tenho 3 filhos, mas nessa terceira, que vai completar 2 anos daqui a uns dias, é só olhar o tamanho que ela nasceu, como essa hoje, as roupas que ela usava, não servem mais, muita coisa que ela não fazia, ela agora faz. Ela não falava, agora ela fala. Ela não caminhava, agora ela caminha. Ela era pequenininha, agora está grande, vai crescer mais, e está saudável, e está esperta, e está... Vou parar por aqui, né? A Larissa está hoje uma missão de cuidar de uma criança. Vai em paz, viu, Larissa? Deus abençoe, não desanime. O Senhor é contigo. Então, o crescimento de uma criança é uma bênção. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Quando a gente se alimenta, a gente cresce, a gente progride, a gente melhora. E assim nós devemos alimentar a nossa família. Mas, finalmente, para que nós devemos alimentar a nossa família espiritualmente? Primeiro, para que ela cresça. Mas segundo, para que ela seja forte. Para que ela seja forte, querido. A Bíblia fala sobre uma casa forte e uma casa fraca. Quando Jesus está concluindo o Sermão do Monte, Ele nos instrui sobre isso. A casa forte é aquela que as pessoas que moram nela são ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Essa casa é edificada sobre a rocha. Foi alimentada pela palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Isso é edificar sobre a rocha. Quando a gente edifica a casa sobre a rocha, nutre a família com a palavra de Deus, ela será forte para resistir o mal. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A família será forte para resistir o mal. A família será forte para enfrentar as tempestades. Quando Jesus fala lá no final do Sermão do Monte, diz assim que a chuva vai cair sobre a casa, os ventos vão soprar, os rios vão transbordar e dar com força contra aquela casa. A casa edificada sobre a areia vai cair. A casa edificada sobre a rocha permanecerá em pé.
A família, querido, que é edificada sobre a rocha, tem uma alimentação saudável, ela será forte para superar as crises. Que família não passa por crises? Que família não enfrenta tempestades? Que família não vive lutas? Somente quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus, bem nutridos espiritualmente, fortalecidos com os princípios de Deus, com as promessas de Deus, só assim a nossa família permanecerá firme e continuará em pé. Que Deus os abençoe, queridos. Termino dizendo, a nutrição espiritual deve ter prioridade, nós falamos isso. Ela tem um processo, então caminhe nesse processo. Ela tem um propósito, saiba o propósito, mas você também precisa saber que ela tem um prêmio. Quando a família é bem alimentada, prêmio, nós veremos nós, veremos nossos filhos, nossos netos, veremos a nossa posteridade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.